Não, então, eu tava aqui lendo esse livro do Edward Feser, se chama A Última Superstição, né? Que é basicamente uma refutação ao neo-ateísmo. Em geral, o livro é muitíssimo bom, beleza? E aqui tem um momento que ele fala sobre 5 gradações da concepção de Deus. Esse vídeo vai ficar bem mais pesado que eu costumo fazer, mas é que eu quero mostrar isso pra vocês, pra mim é um tema bastante relevante, tá? Cada gradação dessa é a forma como as pessoas enxergam Deus. A gente vai ver que a primeira é aquelas pessoas que veem Deus como um velhinho de barba, depois Deus começa a ser tipo uma pessoa, só que mais virtuosa, depois Deus é um ato puro e não sei o quê. A gente vai ver que existe uma certa complexidade na forma como as pessoas vão compreendendo Deus. E eu quero mostrar aqui qual que é a minha, né, obviamente, ou pelo menos como é que eu tento entender Deus. Então veja, o primeiro grau, né, Deus é literalmente um velhinho de barba branca, um ente semelhante a um mágico, bondoso, ainda que severo, com motivações e pensamentos bastante humanos, que vive em um lugar chamado céu, que é como os lugares que conhecemos, exceto por ser bem longe e difícil de chegar sem meios mágicos. Esse primeiro modo aqui de entender Deus é basicamente aquele modo que a gente conta para as crianças, né? Como que a gente explica para as crianças que é Deus. Então, em geral, as crianças pensam que Deus é dessa forma. É um velhinho de barba que mora lá no céu. O céu é um lugar longe, difícil de chegar e tudo mais. E Deus tem os seus poderes mágicos aí. Então, é assim que as crianças veem Deus e alguns adultos iletrados, vamos dizer assim. Esse é um Deus bastante fácil de ser refutado. Vamos lá para a nossa segunda maneira de ver Deus. Deus, na verdade, não tem forma corporal e os seus pensamentos e motivações são, em muitos aspectos, bastante diferentes dos nossos. Veja, aqui já existe uma complexidade um pouco maior. Ele não tem uma forma corporal. Ele não é um ser humano como nós somos seres humanos. Ele é uma substância ou objeto imaterial que existe desde sempre e talvez perpassa todo o espaço. Então, aqui a pessoa já tem que começar a entender Deus como algo imaterial, o que é muito difícil, e como algo eterno. Também é bastante difícil ver isso. Ainda assim, ele é, de algum modo, uma pessoa como nós, apenas infinitamente mais inteligente, poderosa, virtuosa, e em particular sem nenhuma limitação físico-moral. Então, ainda assim, a forma de entender Deus é a partir de conceitos humanos. Então, quando a gente pensa em amor, a gente pensa que o amor que a gente tem por alguém é basicamente igual ao amor que Deus tem por nós, enfim, essas coisas. Ele fez o mundo do mesmo modo que um carpinteiro faz uma casa, com um objeto independente que continuaria a existir ainda que ele fosse embora. Então, veja, é essa ideia de que, bom, Deus criou o mundo e agora o mundo funciona normal. Deus não precisa ficar ali retocando, fazendo manutenções para que o mundo continue existindo. O mundo é uma criação independente como qualquer criação que nós, seres humanos, criamos. Quando eu construo um prédio, está lá o prédio e eu estou aqui. Eu não preciso fazer nenhum esforço para que o prédio continue em pé. Ele está lá, está pronto e existe sem a minha intervenção, mas que pode decidir intervir nas operações de tempos em tempos. Então, esse Deus aqui, de vez em quando, entra na história e mexe em algumas coisas na história, né? É um grau que representa a concepção de algumas pessoas, em geral, instruídas, né? Só que ainda assim, esse modo de ver Deus é bastante falho em alguns aspectos. A gente já vai ver aqui no modo 3. Mas, em geral, é esse tipo de visão que as pessoas que acreditam no design inteligente, né, que é uma teoria ali proposta por um cara chamado Paley. Então, é essa tipo de visão que essas pessoas têm ao defender a ideia do design inteligente. Já aproveita e deixa seu like aqui no vídeo. Bora lá. Modo 3, e é um modo que eu tô tentando entender Deus nos últimos tempos. É essa forma que eu tenho... Por isso que eu tenho lido mais coisas sobre o cristianismo, sobre teologia, porque é essa forma que eu estou tentando enxergar. Aqui a gente vai ver alguns conceitos que são, em geral, um pouco complicados de se entender, mas que eu vou tentar explicar na medida do possível. É importante saber que eu não sou nenhum filósofo, eu não sou grandes coisas não, tá? Eu só estou tentando entender um pouco mais sobre Deus e sobre como ele funciona. E esse livro me ajudou bastante, eu queria compartilhar aqui com vocês. Tanto que é um vídeo bem mais... Eu tenho quase certeza que esse vídeo não vai chegar a muitas pessoas, porque é um vídeo bem mais teórico, assim, em geral, né? É só compartilhando com vocês mesmo. Deus não é objeto ou substância ao lado de outros objetos e substâncias no mundo.
Então, ele é antes um ente puro, ou a existência mesma, absolutamente distinto do mundo, do tempo, do espaço e das coisas. Então, veja, Deus, além de ser imaterial aqui, ele existe antes mesmo do tempo. Ele existe antes mesmo de todas as coisas que pudessem existir. Ele não tem uma forma para que nós possamos conceber uma forma para ele. Entendeu? É algo um pouco mais complexo. Aqui ele fala, né? Ele é antes ente puro, ou a existência mesma. Isso aqui já exige de você um certo conhecimento também de um pouco da filosofia platônica, que fala sobre as formas das coisas, e um pouco também da filosofia aristotélica, onde fala sobre ato e potência. Mas, além disso, além desses dois filósofos, né, que são muito importantes aí para o cristianismo, é importante também entender sobre o que fala o São Tomás de Aquino sobre esses dois filósofos, né? Então, a partir deles, o São Tomás de Aquino vai desenvolvendo a primeira via, que é basicamente ele tentando, na verdade, conseguindo de forma exitosa defender a existência de Deus e por que existe um Deus. Ele fala... É bastante complexo, assim, até para explicar, mas ele mostra como que existe um primeiro motor imóvel que causa todas as outras coisas. A causa de todas as causas, basicamente, né? E, galera, eu posso estar me pronunciando errado aqui nos termos filosóficos, mas eu peço um pouco de compreensão da sua parte. Beleza? Então, o grau 3, a gente vai continuar lendo aqui, mas é uma concepção da teologia e filosofia clássica cristã. A gente vê Santo Agostinho defendendo essa ideia, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, como eu já disse, e alguns outros filósofos e pensadores semelhantes. Calma aí, pessoal, me compliquei aqui, eu ter que ler a sentença inteira. Ele é antes ente puro, ou a existência mesma, absolutamente distinto do mundo, do tempo, do espaço e das coisas, subjazendo a eles e mantendo-os no ser a cada momento. Então, olha só, que agora toda a criação tem uma dependência direta com Deus. Se Deus não existisse e se Deus não estivesse aí no lugar que ele está, toda a criação entraria em desordem ou, na verdade, nem mesmo chegaria a existir. Porque ele é a causa primeira que faz todas as outras coisas acontecerem. Sem essa ação contínua de conservação, eles seriam instantaneamente aniquilados. Tem uma imagem que nos faz compreender um pouco disso, que é basicamente um músico tocando um violino, por exemplo. Na medida em que ele está tocando ali o violino, sai uma harmonia, sai um som. No momento que o músico parar de tocar, o som será interrompido. É basicamente assim que Deus rege o mundo. O mundo é essa harmonia que sai do violino de Deus. Eu estou colocando aqui essa imagem bastante física, né? Mas que a gente possa entender. Então veja, no momento que Deus parar de tocar o violino, toda a criação deixa de existir, porque tudo depende dele. Então, continuando, o mundo não é um objeto independente. O mundo não é um objeto independente no sentido de algo que poderia continuar se Deus fosse embora. Ele se parece mais com a música tocada por um músico, a qual existe apenas quando ele toca e desaparece no momento em que para. Beleza? Então, existe essa independência. A gente viu no nível 2 que Deus está aqui, o mundo está lá e as coisas acontecem. Nesse nível, Deus está aqui e o mundo está na mão dele, entendeu? Então, no momento que Deus para de existir e que ele deixa de existir, ou sei lá, o mundo mesmo em si tampouco existe. Nenhum dos conceitos que aplicamos às coisas do mundo, inclusive a nós mesmos, aplica-se a Deus de nenhuma maneira que não seja análoga. Isso aqui é importante, porque Deus transcende todos nós de todas as formas imagináveis. Quando a gente pensa no amor de Deus, quando a gente diz que Deus ficou triste por tal coisa, quando a gente fala que Deus ficou irado, tudo isso a gente diz de maneira análoga. Porque não é que Deus tem esses sentimentos como a gente tem, né? Porque senão a gente cai numa concepção de Deus muito politeísta. Os deuses gregos têm sentimentos humanos. O nosso Deus, o Deus cristão, não é necessariamente assim. Então tudo que a gente faz para entender Deus não serve senão de maneira análoga, como se fosse uma comparação. Tudo bem eu dizer que Deus ficou irado por causa de tal coisa, Deus fica triste quando tal pessoa faz isso, mas é uma forma de dizê-lo, né? Não significa necessariamente que Deus tem um sentimento parecido com esse sentimento humano que a gente chama tristeza. Deu para entender? Então, é um nível maior de sentimento, vamos falar assim, né? De sentimentos. Então, transcende a forma como a gente pode imaginar, de todas as maneiras possíveis, como eu disse. Beleza, aqui ó. Assim, por exemplo, podemos dizer que Deus é pessoal na medida em que ele não é menos que uma pessoa, da mesma forma que os animais são menos que pessoas.
É complicado essa parte, como eu disse. Mas Deus não é literalmente uma pessoa, no sentido de ser uma coisa individual, entre outras que raciona, escolhe, tem obrigações morais, etc. Então, a gente pode até dizer que Deus é essa pessoa, mas isso é apenas para que a gente possa exemplificar e dar uma forma para Deus, né? Então, tais conceitos não fazem nenhum sentido quando aplicados de maneira literal a Deus, porque ele transcende tudo isso, né? Às vezes, quando eu imagino Deus, eu imagino muito mais uma pulsação, entendeu? Do que qualquer outra coisa, do que um ser humano, do que algo parecido com um ser humano. Eu imagino energia pura, ou, como usando o termo filosófico, um ato puro, né? Ok, esse é o nível que eu tô tentando chegar, é o nível que eu tô tentando dar sentido, entendeu? As coisas que eu tenho lido estão me levando a crer dessa forma, a ter esse tipo de visão. É basicamente o que São Tomás de Aquino defende e o que eu tento, e a forma como eu tô tentando implementar na minha vida e nos meus estudos, entendeu? É esse tipo de nível que eu quero chegar em vida. Por quê? Porque a gente vai ver aqui um novo nível. Nível 4. Deus como compreendido por alguém que teve uma experiência como a que Tomás de Aquino teve. Para aqueles que ainda não estão muito familiarizados com Tomás de Aquino, ele foi um cara, um santo da igreja. Tem uma frase muito boa que descreve, né? Que é o mais sábio dos santos e o mais santo dos sábios. Esse é São Tomás de Aquino. É um cara genial. E ele escreveu muitas coisas em relação a Deus e a defesa da existência de Deus, principalmente, né? A Suma Teológica aí é um dos seus livros principais, vamos dizer assim, onde ele propõe as 5 vias para a existência de Deus. E ele está falando aqui sobre a experiência como a que Tomás de Aquino teve. Conta-se uma história que o Tomás de Aquino, em determinado momento da sua vida, parou de escrever porque ele teve uma experiência com Deus e ele diz que tudo que ele escreveu até então agora parece palha. Então a gente pode imaginar que ele teve uma experiência bastante forte com Deus. E depois, o nível 5, e talvez o último nível aqui de gradação, de conhecimento de Deus, vamos colocar assim. Deus, como Tomás de Aquino, o conhece agora. Isto é, como é conhecido na visão beática e alcançada pelos bem-aventurados depois da morte. Então, obviamente que esse nível 5 exige que você... Esse nível 5 só é alcançado depois da morte, se e somente se você tiver sido bem-aventurado aqui na Terra. Então, veja, Tomás de Aquino dedicou toda a sua vida à igreja e a Deus. Então, por isso ele é um santo da igreja, né? E esse nível 5 é basicamente o contato que Tomás de Aquino tem hoje com Deus, que nenhum ser humano nunca poderá explicar. Por isso, é só depois da morte que a gente poderá compreender isso, né? Bom, pessoal, como eu disse, é um vídeo muito mais complicado, mas é que algumas pessoas às vezes me perguntam qual que é a minha religião e tudo mais, como é que se eu acredito em Deus ou o que é. Esse aqui define um pouco a forma como eu creio em Deus. É esse Deus do Tomás de Aquino e o Deus do cristianismo, né? Propriamente dito. Mas, claro, eu tento não ter uma visão infantil ou intelectualmente fraca sobre Deus, muito pelo contrário, eu tenho tentado fortalecer o máximo, dando o máximo de razão a esse Deus. Claro que existe um nível de fé que também a gente precisa ter, não só razão, mas a fé anda junto com a razão, não são coisas distintas. É basicamente isso, pessoal. É um livro bastante bom aí, se você tiver interesse, o link vai estar na descrição. Edward Feser, A Última Superstição, uma refutação ao neoateísmo. Depois eu posso trazer outros vídeos aqui falando sobre isso. Obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é João Dias. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui. Valeu!